Graças a Deus. Eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, obreiros do Senhor, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia, eu quero falar um pouco a respeito de um profeta antes do dilúvio chamado Enoque. E a palavra está escrita em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 24. Mas antes de ler um pouco, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ainda fazer um convite. Se você quer aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, abaixo no link você vai encontrar todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Vamos à leitura da palavra. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meus irmãos, eu quero conversar um pouquinho a respeito deste profeta chamado Enoque. Enoque não passou pela morte. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 11, que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Mas nós notamos duas fases na vida deste homem, meus irmãos. Primeira fase, até os 65 anos, dá-nos a entender que este homem não era crente, não andava com Deus, porque a palavra diz, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. Depois que gerou a Metusalém, que foi o homem mais longevo da terra, ele passou a andar com Deus. Então antes não andava. E às vezes quando eu leio essa palavra, eu me pergunto o que houve, o impacto que houve em Enoque no nascimento de Metusalém. Ele foi difícil o nascimento? Houve algum impacto? A palavra não diz, mas diz que depois do nascimento desse filho, ele passou a andar com Deus. Então, houve um marco na vida de Enoque, foi o nascimento do filho. Parece que ele tomou uma decisão, passou a andar com Deus. Período, meus irmãos, da época antediluviana, que a corrupção estava se alastrando de uma coisa tremenda. Mas esse homem começou a andar com Deus. Esse homem passou a ser luz nas trevas. Diz a palavra que andou Enoque com Deus. Ele não se viu mais. Não se viu mais Enoque, porque ele andava com Deus. Estava tão distanciado daquele povo no pecado, que andava com Deus. Em um determinado momento, não sabemos, a Bíblia não explica. Deus tomou para si. Nós vemos na palavra outro homem que Deus tomou para si também. Elias. Mas Elias tem um relato a respeito dele. Diz que ele atravessou o Jordão com Eliseu. E disse, Eliseu, tu fica aqui, porque eu vou para o outro lado. Mas Eliseu se agarrou. E aquela passagem tão importante, que Elias dobrou a capa e bateu e se abriu as águas do Jordão e foi para o outro lado. Não precisou de ponte, nem canoa, nem nada. E estando andando, ele foi arrebatado. Eliseu estava tão agarradinho com ele, que Eliseu queria receber o poder que ele tinha. E veio o carro de fogo, cavaleiro de fogo, e afastou um do outro, ele subiu. Aí nós vemos. Mas Enoque não diz como é que foi o arrebatamento dele. Também de Elias não diz a partir de quando que ele começou a servir a Deus. Se ele já começou, era claro, judeu, servindo o Senhor desde o princípio, mas todos nós, meus irmãos, temos um momento de impacto. Você que está me ouvindo, tem um momento de impacto na tua vida. Tem um momento que você se entregou para Jesus. Mesmo sendo filho de crente, crescendo na igreja, teve um momento que deu impacto na tua vida. Mas de Elias não diz, mas Enoque diz. E andou com Deus depois que nasceu esse filho chamado Metusalém. E foi arrebatado. Ninguém viu mais. Deus tomou para si. Meus irmãos, no meio daquela corrupção, esse homem andava com Deus. Vamos fazer agora uma comparação. A igreja
E aí não são vários, um Enoque, são vários Enoques, gente, que estão andando com Deus. A igreja está andando com Deus. Nesses dias difíceis, com tanta coisa, com inversão de valores, moralidade, combatendo contra a palavra de Deus, mas tem um grupo de crentes, de homens, mulheres, que busca Deus, que anda com Deus. Tem homens que têm um contato poderoso com Deus e o Senhor fala diretamente na sua vida. Isso é glorioso. Mas tem uma esperança. Eles têm a esperança de ser arrebatado. Tudo leva a crer que Enoque tinha uma esperança também. Porque consta lá no livro de Judas, é o penúltimo livro da vida. Diz assim, e destes andou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus... Então Enoque era um profeta, meus irmãos. E aí não sabemos outras profecias, mas essa ficou registrada, que o Senhor viria. Então ele tinha essa esperança, mas como o tempo ia demorar, o Senhor levou para si, meus irmãos. Ninguém encontrou mais. Vai acontecer um dia que a igreja vai ser arrebatada. Isso é o que nós entendemos, é o que nós cremos, dentro da nossa visão pré-tribulacionista, meus irmãos, que Jesus vem buscar a sua igreja e nós vamos ser arrebatados. Que coisa gloriosa! E vão procurar esse, procurar aquilo, não vão encontrar mais. E o mundo, mais do que nunca, vai se apodrecer. Enoque foi tirado da terra. Ele não viu a morte. O Senhor guardou, levou para si e foi, irmão, um tipo, um exemplo, uma esperança daqueles que servem a Deus, que um dia partirão para a eternidade. Eu quero ir terminando essa mensagem. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você tem esperança? Parece que a volta de Jesus está demorando tanto. Alguns não acreditam mais. Você está acreditando ainda? Você tem esperança? Eu quero dizer que eu tenho esperança. Eu já atingi meus 87 anos, mas tenho esperança. Se ele demorar mais um pouquinho, eu vou ao encontro dele. Mas tem esperança, ele vai vir, ele virá buscar a igreja. Então, meu irmão, minha irmã, fique nessa esperança, nessa renovação, que fica caminhando com Deus, da maneira que nós podemos, que hoje não é igual aos dias de Enoque, é diferente, mas vai caminhando com Deus, tendo a comunhão com Deus, e Ele vai te abençoar, mas fica na esperança que um dia Ele vem buscar a sua igreja. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, eu quero pedir por todo o teu servo, a tua serva, pelos obreiros, renova a esperança, Senhor, porque tu vem buscar a tua igreja. Pai eterno, tudo isso eu peço, em nome de Jesus. Amém.